em situações em que a mulher corre risco de morte. Então, a ideia da legalização do aborto hoje não é nesses casos, porque já existe essa legalização. A ideia da legalização ou de fazer com que o aborto seja indiscriminado ou deixe de ser um crime, é a ideia da mulher dizer assim: o meu corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser. É essa a ideia do aborto que se apresenta hoje. E a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Então, o que acontece, irmãos? Hoje, o que se tem discutido é a descriminalização do aborto. Não é o caso de uma mulher e uma criança de 9 anos que vai morrer se continuar a gravidez, tirar o feto ali. Não são esses casos, porque isso já é liberado no nosso país. Tá? Então a gente tem que pensar nisso com muito cuidado. Outro caso é que nós somos a favor da vida, mas da mãe e da criança. Então, a pergunta que a gente precisa fazer é se o feto é vida. Se o feto já é um ser humano. E aí, qual é a opinião de vocês? Qual é a opinião bíblica que vocês têm sobre isso? Então, quando é dado início à vida? É quando é gerado o sistema nervoso. É quando tem 9 meses. É quando a mulher vai parir o filho, vai dar à luz a esse filho. Não, é quando são 3 meses, né, que o sistema nervoso já está completo. Nós cristãos devemos resistir ou não à ideia da legalização do aborto nesses parâmetros? Nós, como cristãos, nós entendemos e aceitamos a ideia do aborto, sim ou não? Dentro de uma cosmovisão bíblica. São coisas que a gente tem que pensar e buscar respostas dentro da Bíblia. E é o que nós vamos fazer agora. Abre aí, por favor, em Lucas 1:24. Eu sei que eu tenho um tempo aqui corrido. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu entendo que esse assunto dificilmente vocês vão ter outros momentos como esse, sobre esse assunto. Aliás, essa igreja aqui eu não duvido que faça isso semana que vem, que é uma igreja muito aberta, uma igreja muito culta, de gente inteligente, de gente que busca a palavra de Deus e que busca olhar para os outros como gente. Mas isso é raríssimo, viu, gente? Lucas capítulo 1, verso 24. Contextualizando, Isabel, ela recebe uma notícia de que ficaria grávida. Mas Maria também recebe essa notícia. E nós vamos ler um pouquinho sobre isso. Lucas capítulo 1, verso 24 ao 26 diz assim: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Presta atenção. Zacarias recebe a notícia, você vai ver isso no verso 21 de Lucas 1. Ele recebe a notícia de que ele foi para o santuário, demorou muito tempo, e ele recebeu a notícia que a mulher dele, Isabel, ficaria grávida. Só que Isabel não podia ter filhos. E ela ficou grávida e ficou quietinha durante 5 meses, falou nada para ninguém, quietinha na dela. Mas é interessante que no 6º mês, olha no verso 26. No 6º mês de quê? No 6º mês da gravidez de Isabel. Isso aqui é muito importante. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade chamada Galiléia da Nazaré, a uma virgem desposada de um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, estranhou aquela palavra, eu vou resumir, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça de Deus, eis que conceberá, darás à luz a um filho, e chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será o Filho do Altíssimo. No verso 34, então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem nenhum. Em outras palavras, trazendo para o português claro e na nossa contemporaneidade: eu nunca transei.
Aí o anjo diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, a tua parenta, o anjo começa a falar de Isabel, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já no 6º mês. Diga 6º mês, gente. Vocês precisam entender isso. Para aquela que dizia-se estéril, porque para Deus não há impossível. Amém? Agora olha aí, verso 36, ele começa a falar de Isabel, e no 37 ele fala que nada é impossível em todas as suas promessas. Então disse a Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O anjo se ausentou dela. Então, quando Isabel fez 6 meses de idade, 6 meses de gravidez, melhor dizendo, o anjo apareceu para Maria, certo? Certo? Ficou claro? Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ela recebe a notícia de que ela ficaria grávida no 6º mês da gravidez de Isabel. E ela, apressadamente, naqueles mesmos dias, ela foi para a casa de Isabel. E quando ela entrou na casa de Isabel, ouvindo a saudação de Maria, a criança que estava no ventre de Isabel, então se mexeu, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: bendita é tu entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre. Opa! Então já existia um fruto ali. Quando Isabel olha para Maria e diz assim: bendito é o fruto que está no seu ventre. Alguns dias depois que o anjo visitou Maria, já havia fruto no ventre de Maria. Já havia vida ali. Olha só que lindo. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Opa! Se a mãe, há o quê? Oi? Se a mãe, há filho. Então, como eu posso dizer que com alguns dias o feto na barriga de Maria não era um filho, se a Bíblia diz que era? É o primeiro ponto. Eu preciso entender que foi gerado no ventre de Maria com alguns dias. Provavelmente eu fiz um cálculo ali da viagem, e ela foi não tinha Uber na época, então eles foram dentro da característica, uma média de uns 14, 15 dias, irmãos, depois da concepção. Então eu preciso entender que é vida. Eu preciso entender que ali já há uma criança. Então, se Maria diz: aqui não tem vida, eu vou abortar, há um problema muito grave. Por quê, irmãos? Porque isso não tiraria de Maria a maternidade. Apenas faria de Maria mãe de um menino morto. E isso é muito grave. Outro ponto que é muito interessante é que, observe no verso 13 do mesmo capítulo de Lucas. Quando Deus aparece para Zacarias, ele diz: disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele é grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo quando nascer. Amém? Amém. Amém não. Olha o texto. E será cheio do Espírito Santo quando? Desde o ventre. No ventre da mãe dele. Como é que o Espírito Santo vai habitar em quem não é vida, irmãos? Que ideia maluca é essa de dizer que não é vida dentro da barriga da mãe? Biblicamente falando, isso não tem lógica. É uma vida que está aí. É tremendo que eu sinto a presença de Deus aqui, agora no momento que eu estou falando isso. Irmãos, é vida. O cara está fazendo campanha para não matarem os ovos da tartaruga, mas está fazendo campanha para matar um embrião de uma mulher. Está vendo a incoerência? É absolutamente incoerente. Se os caras gastam bilhões de dólares para mandar uma nave
para Marte. Fala, vamos ver se tem vida em Marte. O que seria a vida em Marte? Seria um micróbio. Bactéria, né? Mas na barriga da mãe, uma criança que o coração pulsa, não é vida? Não é um ser humano? É incoerente. Então eu percebo que essa característica de defesa, para dizer que isso não é vida, não é uma característica científica, porque muitos cientistas defendem a ideia de que é vida. É uma característica muitas vezes ideológicas. E é interessante porque muitas mulheres que têm relações com outras mulheres defendem o aborto. Mas como é que elas defendem o aborto se elas nem ficarão grávidas? Se não existe essa possibilidade. Então é incoerente. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa não possa ter, falando por Facebook agora, que a pessoa não possa ter relação do jeito que ela quiser. Ela tem relação com quem quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. O problema é dela. É o direito dela. E eu também não posso tolir esse direito. Eu também não posso dizer que eu concordo, que eu sou a favor, ou que eu acho bonito. Mas isso também não é homofobia, tá? Mesmo porque eu amo meus amigos e minhas amigas que são homoafetivas. Tenho vários. A questão não é essa. A questão é a gente defender, dizendo que não há vida, quando isso não se prova cientificamente. Outro ponto que é muito importante é que a gente não está levando em desconsideração a vida da mulher. Mas vamos lá. O aborto, dentro dos conceitos bíblicos, é um tipo de desobediência ao mandamento de Êxodo 20:13. Porque se há uma criança, se há um ser humano e se há vida, então quando eu arranco esse ser humano matando, eu estou descumprindo o mandamento de não matarás. E não matarás não significa matar necessariamente, porque no hebraico não é matar, é assassinar. Então, quando um Davi deu uma pedrada na cabeça de Golias, ele não estava assassinando Golias. Ele estava dentro de uma característica de guerra e ele matou Golias. Mas havia um precedente de guerra ali. Portanto, não é meu tema, mas quando um policial mata alguém, ele não está assassinando alguém necessariamente. Quando ele mata alguém, ele não está assassinando alguém naturalmente, necessariamente. Ele está fazendo ali o papel do seu ofício, assim como um soldado em uma guerra. Então a gente tem que saber diferenciar o que é assassinato e o que é morte. Legal? Mas isso aí não é para mim falar, não é para eu falar, melhor dizendo. Então o que acontece? A gravidez, né, e ter filhos é visto na Bíblia como um presente de Deus. Salmo 127:3. A gravidez, a Bíblia é clara e é bem direta quando ela diz que a abertura da madre de uma mulher é gerado por Deus. Você vai ver isso em Gênesis 29:33, em Gênesis 30:22, em 1 Samuel 1:19-20. A vida de uma criança, ela tinha o mesmo valor de uma vida de um adulto. Ah tá, a vida de uma criança não nascida, tá, irmãos? Tinha o mesmo valor da vida de um adulto na Bíblia. Quer ver? Abre rapidinho. Êxodo 21:21. Eu estou caminhando para o fim aqui, porque meu irmão tem que falar também. E se vocês deixarem, eu falo a vida toda aqui. Êxodo 21:21-25. Eu vou ler aqui porque fica registrado. Se algum irmão ler, de repente não pega aqui o áudio direito. 21:21-25. Porém, aqui está dizendo o seguinte, ó, no verso 20. Se alguém ferir com bordão o seu escravo, a sua escrava, o ferido morrerá também debaixo da mão, será punido. Porém, se ele sobreviver, ou se os 2 dias, ele será punido porque o dinheiro é seu. Se os homens brigarem, verso 22, se 2 homens, ou se os homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará com juízos
lhe determinará. Mas se houver dano grave, deixa eu explicar melhor aqui, porque essa interpretação ela não é a fidedigna do grego, do hebraico. Se um homem ferir uma mulher grávida numa briga, e aquela criança nascer com algum problema, aquele homem vai ter que arcar com todas as responsabilidades daquela criança. Porém, se aquela criança sobreviver por 1 ou 2 dias, mas se houver dano grave, então darás vida por vida, no verso 23. Se aquela criança, ela morrer, a lei de tabelião vai se cumprir na vida daquele cara. Porque a vida da criança será cobrada na vida dele também. Então a vida daquele cara tinha o mesmo valor da vida daquela criança que ele não tinha nascido. Vocês entenderam a ideia? Eles já tratavam a criança no ventre da mãe como um ser humano já. Dentro da característica das mulheres hebraicas, nunca se passou pela cabeça de uma delas um aborto. Porque era honra para a mulher ter um filho. A gente aqui dentro da característica cultural mudamos essa ideia. Então, quando a mulher ficava grávida, ela se achava agraciada diante de Deus. Ah, Gledson, mas existem várias situações, por exemplo, de um aborto. Eu quero dizer para você que é difícil, irmãos. É difícil. Eu não estou aqui de um estupro, melhor dizendo. Eu não estou aqui negando a dificuldade disso. O que eu quero dizer é que nós cremos num Deus que pode mudar, inclusive, essas circunstâncias. Conheço vários casos de pessoas que tiveram filhos que eram indesejados em detrimento de violência e que hoje ama esses filhos e entende que esses filhos foram presentes de Deus na vida delas. Outra coisa que a gente precisa pensar, queridos, a gente precisa pensar de forma muito séria, é que a gente não pode pagar o mal com o mal, como diz a Bíblia. Então, se houve um mal a alguém e isso gerou um novo ser humano, uma nova vida, então qual seria a lógica de pagar o mal recebido gerando um mal na vida daquela pessoa que está vindo? Tem vários casos de mulheres que falam: é inconcebível eu criar esse filho, mas ela teve o filho, gerou o filho, pariu o filho e entregou para doação, para adoção, melhor dizendo, de um casal que tinha um desejo muito grande de ter filho e não pôde ter. Então são casos que eu, quanto pastor, eu aconselho. Mas eu não posso também eximir a dor dessa mulher, porque seria muita incompreensão da minha parte. Existe uma dor ali. O que eu aconselho é que uma dor não pode ser motivo para gerar outra. E nós cremos num Deus que pode sarar essa ferida. Fazendo uma pesquisa de campo e fazendo uma pesquisa aí, fazendo análises estatísticas de pesquisas, eu percebi uma coisa muito interessante, Oséias, que 99,99999, por quê? Porque eu não tive condições de pesquisar todas as mulheres, mas 99,99999% das mulheres que abortaram por algum motivo se arrependeram de terem feito. E pelo menos 80% dessas mulheres nunca mais tiveram paz no que diz respeito a deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Então muitas vezes a gente fala: foi uma dor gerada muito grande quando gerou esse filho. Só que a dor ainda é intensificada quando ela aborta. Então ela sonha com a criança, ela sonha cuidando da criança, ela muitas vezes tem insônia, não consegue dormir. Então, quando fala assim, a mulher tem que ter o direito de abortar, porque isso é bom para a mulher, eu estou pensando na mulher. Não, você não está pensando na mulher. Porque a estatística dentro de um contexto geral diz que para a mulher é pior, psicologicamente, emocionalmente e fisicamente, o aborto, do que gerar o filho, mesmo em circunstâncias adversas. Então é muito complicado isso. Muito complicado. Para encerrar, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 139. Na verdade, são 2 textos que eu quero ler. O Salmo 139. Pastor Gledson, só complementando enquanto o pessoal encontra aí o texto.
esse trecho final aí da sua explanação, em relação ao prejuízo maior ainda, mesmo na situação extrema como essa, de um estupro, né? Então, assim, quem diz isso é a comunidade científica, são os psicólogos. Então, eles concluíram que, mesmo com uma desgraça dessa, uma mulher que decide por abortar, ela tem tudo isso, né? Ela sofre muito mais traumas do que uma mulher que dá... O prejuízo psicológico ele é inevitável. E a mulher que tende a gerar a criança, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma vergonha quando um homem bate no peito e se acha melhor do que mulher. Eu fico envergonhado com a estupidez, a ignorância e a falta de cérebro desse homem. Porque eu vou falar para você, Deus é tão tremendo, Deus é tão perfeito, que Ele olhou o homem sozinho e falou assim: não é bom que ele viva só, não. Vai dar merda. Não dá. Não é bom que o homem viva só, não. Eu vou lhe fazer uma adjuntora. E Ele faz a mulher, cara. E quando Adão olha para a mulher, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele fica feliz, irmãos. Por quê? Porque ele sabe que foi o melhor presente que Deus poderia dar para ele. A mulher frágil, quando a Bíblia fala de fragilidade da mulher, não é no sentido de força. É no sentido de posição, porque o homem precisa cuidar da mulher e não ser cuidado por ela. Ele não está ali sendo machista. Pelo contrário, ele está dizendo: a mulher, ela está numa posição em que você deve honrá-la. Se o homem tem mais força para pegar um peso, isso não é regra geral, tá? Mas, dentro de um contexto, a maioria tem. A mulher tem muito mais capacidade de uma permanência de sofrimento, de dor, do que o homem. Uma vez perguntaram para mim no mercado, vieram medir a temperatura. Eu falei: para que isso? Não é, para ver se tu está com febre. Eu falei: meu, se eu tivesse com febre eu não tinha nem saído da cama. Eu sou homem. Então, tu tem que medir da minha mulher. Ela não pode medir aí que pode estar com 50 graus. Ela está andando no meio da rua e fazendo assim.